bem, senhoras e senhores, boa noite. Hoje é segunda-feira, 21 de março, são 19 horas e 1 minuto, neste encontro síncrono da nossa sexta semana, que vamos adentrar, ou melhor, na qual vamos adentrar a unidade 2. Mais um passo dado nesse semestre 2022.1. E cá estamos nós. Que bom! Hoje vamos traçar um pouquinho, conversar um pouco sobre conhecimento e verdade. É uma área bastante interessante, haja vista que, por vezes, nós nos deparamos com situações bem peculiares, como a leitura e interpretação. Já é visto, já é definido que o conhecimento ele vem da interpretação daquilo que a gente tem como informação. Esta é a base da pirâmide da informação que tanto Nonaki e Takeuchi nos trazem. Que mais traz? Nonaki e Takeuchi traz a pirâmide, José Silveira traz a pirâmide, Francisco Mendes traz a pirâmide da informação, Claudio Laudo, não lembro se no livro mais novo deles eles já trouxeram, ou eles continuam trazendo a pirâmide da informação: dados, informação, conhecimento, inteligência, sabedoria. E dessa forma nós vamos adentrar ao que chamamos, ao que foi dado como conhecimento, sofia, filosofia, amigos da sabedoria, amigos do conhecimento, ou, como nós vamos ver nos próximos dias, a própria epistemologia, o estudo da ciência pela própria ciência. Nessa semana, a centralidade da nossa conversa está basicamente naquilo que a gente vê, naquilo que a gente lê e como nós interpretamos. Passamos pela prática de administração de sistema de informação em si, no ambiente organizacional, quase que puramente técnico, e agora vamos mergulhar um pouco na parte de pesquisas. E falando em pesquisas, eu quero aqui deixar já bem aberto para você que nos assiste algumas ponderações. A primeira, a 00000, é: pega lá papel e lápis, por favor, nós vamos anotar coisas aqui, pega alguma coisa, abre uma nota aí no seu computador, no seu notebook. Boa noite, Érica. Então, abre aí, enquanto toma um gole d'água, você aproveita e pega seu caderno, pega seu bloco, pega sua caneta, ou abre um arquivo no seu computador, notebook, no seu tablet. Prontos? Ótimo. Primeira coisa que eu quero tratar com vocês. No nosso plano instrucional, o que foi apresentado no início do semestre, e estamos seguindo passo a passo. Aos mais curiosos que chegaram ao fim, viram que não está previsto para este semestre a construção de um artigo ou da construção de um projeto para um artigo. Não está previsto. E quero deixar muito aberto para vocês, até a segunda-feira da semana que vem, se vocês vão querer fazer algo dessa forma, para que eu possa alterar o plano instrucional e comunicar a coordenação do curso. Eu sugiro, recomendo que continuemos com o que está apresentado. Não, professor, a gente não quer, a gente quer construir um artigo. A gente quer mergulhar um pouco mais no aspecto científico da área de administração de sistemas de informação. A gente vai. Sem problema nenhum. Nós vamos. Ou como a gente vamos, para ficar bem cacofônico e bem errado mesmo. Tá? Então, nós vamos. Eu vou com vocês. Damos encaminhamentos, abrimos as áreas temáticas e a partir das áreas temáticas vocês vão mergulhar
e vão trazer para mim proposituras de pesquisa e assim faremos as proposituras de pesquisa tornar-se algo concreto, como um texto final, uma pesquisa científica de cunho científico. Professor, e se a gente não fizer isso, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma varredura por todos os trabalhos que vocês já construíram, desde a administração de pessoas, marketing, produção, finanças, materiais, e agora vamos mergulhar em sistema de informação com essa sistematização. Aqui, literalmente, é desvendar. Essa palavrinha a gente vai voltar já já para ela. Nós vamos desvendar algumas nuances do conhecimento, literalmente. Tá? Então, essa é a minha proposta para vocês. Contudo, todavia, entretanto, vocês são livres enquanto turma. Por favor, já divulguem nos grupos, já divulguem lá nos subgrupos, nos grupos de amigos, joguem no WhatsApp, onde vocês assim desejarem. Precisamos dar uma resposta ao professor Elber na segunda-feira da próxima semana, se nós vamos continuar com o plano instrucional que ele apresentou para a gente, ou se será construído um novo plano a partir do que a gente quer. Aí vocês vão me dizer se querem um relatório de pesquisa ou se querem uma pesquisa científica. Então essa é a primeira propositura que eu espero que você tenha anotado aí nos seus materiais. Não é isso? Vamos lá. Povo meu, conhecimento e verdade. Faço questão neste momento de ler um trecho da abertura que eu coloquei na disciplina, lá nas orientações iniciais, que diz o seguinte: das situações emblemáticas que eu tenho visto ao longo de minha vida profissional extra IFPB e acadêmica no Instituto, a principal delas está relacionada à baixa atenção às instruções de uma tarefa. Isso também ocorreu agora no processo avaliativo, na avaliação. A baixa atenção às instruções de uma tarefa, atividade, e a lógica que rege ou direciona a solução de problemas. Aqui nós temos algumas variáveis que eu quero fazer já um comentário. Ou nós nos posicionamos como leitores e intérpretes de um conceito para que a partir deste conceito nós estabeleçamos conhecimento, ou apenas nós vamos passar de situação em situação, de problema em problema, e aquele problema não nos será como aprendizado. O professor Nelson Silva, aqui da UFPB, um dos estudiosos na área de aprendizagem em ação, descreve muito bem que a quantidade de situações vividas nas organizações, por não serem interpretadas, deixam de ser registradas e, portanto, outras vezes elas serão repetidas. Não somente repetidas as situações, mas os erros, as falhas e os problemas causados também serão repetidos. Detalhe é que um erro repetido repetidamente, o problema que ele causa não é linear, é logaritmo. O problema que ele causa não é 1 mais 1. Será 1 logaritmo, que vai dar geralmente 10. Então ele dá uma curva gerando um problema bem maior. Um logaritmo neperiano, logaritmo base 10. Então, meu povo, quando eu chamo vocês para pensar comigo, vamos juntos avaliar a instrução de uma tarefa. Aos que já trabalham e são coordenadores de equipes, eu penso que vão concordar comigo na seguinte situação. Você tem a sua equipe, aí você junta a equipe e diz: pessoal, por favor, fulano, você, depois cicrano, depois beltrano, fulano, você vai ali, por favor, ir. Quando você está dizendo ir, geralmente essa pessoa já foi. Eu não sei se só acontece isso comigo, eu espero que não aconteça só comigo. Mas eu participo de um grupo de jovens, principalmente, não tão jovem assim como eu, mas a turma bem mais jovem que eu digo: ô menino, vem cá, vai ali, por favor, e já foi. Aí eu me calo, cruzo os braços, olho pro outro lado. Sim, é o quê? Eu disse: você não deixou eu terminar de dar a instrução. E às vezes a instrução está completa,
Mas a cabeça está cheia de tantas outras coisas, está cruzando tantos pensamentos. Minha avó dizia que eram as influências do rádio, das ondas do rádio, das antenas, que influenciavam na cabeça da juventude, que ele não raciocinava o que estava sendo pedido. E eu vejo que isso se repete. Não só acontecia comigo, hoje está acontecendo com outra geração. A gente apenas passa. Esse fim de semana eu assisti uma palestra de um médico e no decorrer da palestra lá ele dizia o maior problema, médico e professor, o meu maior problema é que quando eu começo a dizer alguma coisa aos meus preceptores lá no hospital, eu começo a dizer alguma coisa para eles já estão pensando em outra coisa. Eles começam a querer ver um livro. Quando eles estão pensando em ver um livro, eles já soltam, largam o livro. Porque o livro não é TikTok. O livro não é o Stories no Instagram. Tum, tum, tum. Você nem espera o Stories rodar. Você já avança. Quando nós pegamos um livro que nós precisamos avançar letra a letra ou grupos de palavras, aí o negócio engrossa. É chato. É lento. Mas não é que é lento, é a sua memória que não aguenta processar o livro. Ela apenas processa a imagem. Muito do que nós vemos não fica. Porque não foi gravado. Muito do que nós fazemos não fica. Porque foi automatizado. Foi lá, fez e agora? Vai fazer de novo. Ixi, lembro mais nada. Isso acontece muito comigo em processos de colação de grau e de ENAD. ENAD é a cada 3 anos no curso de administração. Quando vamos gerar o processo de ENAD, quem disse que eu lembro? Não lembro não. Aí eu vou ter que recorrer aos meus bloquinhos de anotações. ENAD, importar estudantes, trazer estudantes para a base de dados única, conferir estudantes. Essa é uma situação que nós temos que fazer, senhoras e senhores. Porque o que nos é dado, o que nos é colocado, não é dado só para nós. Clóvis de Barros Filho diz, o conhecimento está aberto. E Feliciano Neto, um estudioso, uma pessoa que estuda na área de publicidade e propaganda, do imagético, ele não é o menino Neto, não, é outro Feliciano, tá? O Feliciano, um cara primeira, pai de família, gente boa, não que ele não seja, mas esse eu acho ele melhor. Ele diz uma das coisas mais categóricas que nós enxergamos é que as pessoas não conseguem ver para além daquele traço, daquela imagem. É muito superficial. Não há conhecimento superficial, senhoras e senhores. Agora mesmo tem gente com um computador aberto e está lá no WhatsApp virado e eu estou aqui, mas deixa aí, depois eu vejo. Se der tempo, eu vejo, eu vou responder logo isso aqui. O chefe está chamando, a chefe está chamando, a menina, o rapaz, o encontro para o próximo fim de semana, o comentário desse fim de semana. Agora mesmo está rolando isso aí atrás das figurinhas. É essa situação que eu chamo vocês a atenção a pensar. O que é que eu tenho gerado como conhecimento? O que é que eu tenho feito lá na empresa que tem se tornado conhecimento? Se você sair da empresa hoje, o que foi gerado vai com você ou fica lá? Ou vai com você e fica lá? Se a alternativa é essa última, isso é conhecimento. Lembrem-se do primeiro vídeo que eu comentei, que eu passei para vocês. O saber, conhecer e fazer. O fazer aqui não é o seu, é o que você mostra a alguém como fazer e ensina alguém como fazer. Isso é perpetuar conhecimento. Isso é desenvolvimento de soft skills ou de hard skills. É o conjunto das habilidades, não só as densas, como também as sutis, as de pensar, as cognitivas. Não ficar apenas no apagar fogo. E é nesse sentido que eu comento que, por vezes, as respostas que nós temos obtido nas
as questões apresentadas tanto em sala de aula quanto no dia a dia. E quando se obtém, é que elas são incompletas. Professor, você já viu a prova da gente? Não, não vi. Eu gravei um vídeo, deve ir hoje à noite para vocês, o meu comentário geral da avaliação, quase como um gabarito do que foi solicitado. Quase não, é um gabarito do que foi solicitado. E nessas respostas, que por vezes são incompletas, quando são respondidas, não trazem relação direta com a pergunta. Porque não há uma leitura. Leitura auscultativa. Professor, não é escutativa, não, é auscultar. Como assim? Aqui alguma senhora que... Mamãe vai compreender-me o que eu estou dizendo quando ela vai ao exame auscultar seu bebê. A médica, o médico, ausculta. Escuta o que está dentro. Escuta o que está interno. Precisa parar. A gente não quer parar. O professor não pode parar, não. Não? Eu acho que pode. Não só eu. Eu e todos os pensadores do mundo afirmam que o ócio não é a preguiça. O ócio é o desenvolvimento de uma nova visão, de um novo momento. É o que chama-se de ponto de inflexão. Lembra da matemática, das parábolas? Desceu, 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 ponto de inflexão, voltou a subir. Subiu, 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 ponto de inflexão, voltou a descer. O conhecimento, ele margeia-se dessa forma, em pontos de inflexão. Evolução muito grande do conhecimento, um momento sem tanto conhecimento crescido assim, começa a se deteriorar, a ser colocado em questão, a ser questionado, a ser duvidado, decréscimo da quantidade de conhecimento gerado. Esse momento pandêmico que nós passamos foi um momento de vida, principalmente na área de saúde, onde o conhecimento não cresceu, feito numa parábola, ele cresceu num foguete. Como também a desinformação cresceu absurdamente, ele entrando em choque com ele, fazendo com que decrescesse. Aqui eu faço um ponto de inflexão que talvez em algum momento da vida científica chegue-se ao posicionamento contrário ao posicionamento de Galileu e de outros cientistas anteriores a ele que foram cientistas que foram queimados, torturados, enforcados, quando em seus cálculos conseguiram deduzir Karl Popper, deduzir a lógica da pesquisa científica que a Terra era redonda. Mas há um grupo dizendo, não, esse cálculo aí está errado. E os físicos estão continuando dizendo, mas é redondo, é parabólico. Não tem como você lançar um negócio aqui e esperar 365 dias e quando ele cair na sua testa. Não, isso não acontece. E nesse sentido é que eu chamo vocês a refletir sobre o que você tem gerado como conhecimento. Nessa semana, eu coloquei lá nos recursos didáticos pedagógicos alguns materiais. Dentre eles, os 3 primeiros capítulos desse livrinho aqui. Introdução à Filosofia, de Lucchesi e Passos. Professor, a gente vai ver filosofia agora? Não, nós vamos trabalhar conhecimento e verdade científicas. De novo, conhecimento e verdades científicas. Para tal, os 3 primeiros capítulos desse rapazinho aqui são suficientes para a nossa reflexão. Você nem precisa se preocupar onde é que vai achar, já está disponível para você. Se você não baixou, baixa lá, que nós vamos utilizar bastante esse material como material introdutório ao que vamos abordar a partir de agora. Quando
quando alguém chega para você e pergunta: o que é conhecimento? O que é conhecimento? Anota aí. O que é conhecimento? Se você não leu ainda o material, duas respostas. Vamos lá. O que é conhecimento? 3, 2, 1. Coloca no chat ou fala pra gente. Vamos lá? Valendo? O que é conhecimento? Eu disse se não leu. Professor, seria uma verdade categórica? Verdade categórica. Fabiana, boa. Destrincha mais o que é categórico pra gente. É aquilo que é universal, que precisa de método, que ninguém pode questionar porque foi criteriosamente analisado e tido como verdade. Legal. Isso é um tipo de verdade. Tá? O conhecimento é verdade? Não. Professor, Oi, Ana. eu não li, né, o material, peço até desculpa, mas Que assim, isso? Mas na não. minha... Não precisa pedir desculpa, foi provocativo. Quem não leu, responde. Porque quem leu já sabe o que é. Assim, na minha concepção, que é leiga e tudo mais, eu acredito que conhecimento é uma experiência vivida, observada, né? E que a partir daí, se há uma reflexão, e dessa reflexão há um... Não é a palavra discussão, sabe? Mas há um... Como é que eu posso dizer? Há uma interpretação Ana, colocada... Ana, segura, Ana, segura. Ana, segura. Há uma... Tiago, há o quê, Tiago? Fala aí, Tiago, pra Ana. Bora, Tiago. Bora, cadê Tiago, que estava aqui comigo até agora? Ele escreveu no chat uma elucidação da realidade. Tiago, era só para repetir. Ana, quando essa situação ela chega após a discussão, e essa discussão é levada a um outro momento chamado de externalização, eu estou olhando para você que você está aqui na minha tela, tá? Olha, neste momento, há elucidação da realidade. Interessante observar que a fala de todos vocês, a Diana, a de Fabiana e a do Tiago, estão corretas. E estão fora do senso comum. Na forma mais direta, quando a gente pergunta o que é conhecimento? É aquilo que está nos livros. É aquilo que o professor ensina. É aquilo que a gente aprende na sala de aula. É aquilo que está nos manuais. Observem, pois, meu povo, que estas frases são diferentes das proposituras que vocês apresentaram. Enquanto se pergunta o que é conhecimento, a pessoa diz é o que está no livro. Não é o que é onde está o conhecimento. Está no livro? Está na cabeça do professor? Está na cabeça dos pais? O que é conhecimento? É nesse sentido que nós nos posicionamos e dizemos, o conhecimento não está. O conhecimento ele pode ser colocado como é. O conhecimento é. Embora, para algumas culturas, isso é muito superficial. Por que eu digo? Isso não é superficial, isso é invasivo ao posicionamento filosófico deles. Por quê? Há algumas culturas no Médio Oriente que dizem que nada é. Tudo está. Tudo que está sobre a Terra está. Tudo que é vivente está. Tudo que é perceptível está. E daí vem a origem do verbo to be, ser, estar. Em alguns casos a tradução é ser, é, e em outros casos a tradução é estar. A frase que estabelece isso é a frase que estabelece esse posicionamento filosófico é: o único que é
é Yahvé. O resto está. Tá? Estão trazendo para vocês. Povo, quando nós posicionamos essas falas que vocês já estão trazendo para mim, e eu vou lá no primeiro semestre com vocês em filosofia e ética, e vocês vão ser bombardeados. Quem sou eu? Onde estou? Para onde vou? O que é que eu estou fazendo? Qual é o impacto do que eu faço? O que é uma árvore? O que é um livro? O que é a cadeira? Estes processos de conceitualização e traz uma aproximação daquilo que eu penso para o próprio conceito e traz do conceito para aquilo que eu vejo. Nós temos aqui de cara a fala que o Tiago nos coloca. Nós temos uma elucidação. Então, conhecer é elucidar. Não é decorar. Decorar é outra coisa. Decorar é decorar. Conhecer é trazer luz. Anota aí. Elucidar. Trazer luz. Mas que luz? A do poste? Não, está aqui em cima. Não, a luz da realidade. Luz do pensamento. Luz do processo de entendimento. Então, o elucidar, com o radical que vem do elucere, nada mais é do que trazer a luz. E este elucidar, meus caros colegas, é complementado, este elucidar é complementado com o desvendar. Desvendar. Tirar a venda. Imagina a brincadeira lá de quebra-panelas, bota uma venda, roda, gira e tome pancada pra cima. Às vezes sem direção, força desproporcional, a altura sem foco no alvo, com venda. E muitas vezes nós fazemos assim nas nossas respostas que damos às perguntas que nos são apresentadas. A gente sai atirando, ou melhor, batendo com um cabo de vassoura, com um pedaço de madeira, tentando acertar a panela cheia de bombons, de brinde, de até uma nota de 100 que o vovô, de vez em quando está com muita alegria, coloca lá dentro. Então, é essa circunstância que eu quero que vocês comecem a pensar. O que eu estou fazendo no curso de administração desvendou alguma coisa na minha vida? Não responde. O curso de administração, as aulas que eu tive, os momentos que eu passei, trouxe à luz alguma coisa? Tornou inteligível, inteligente um pouco da minha fala? Ou a minha fala continua aquela mesma fala do ensino médio? Não responde. O que eu tenho passado nesses últimos 6 semestres do curso de administração tem trazido para mim, tem trazido ao meu dia a dia o desvelar, o tirar o véu, ou está do mesmo jeito? O professor está quase do mesmo jeito. Aí eu vou ser provocativo com você. O que foi que você fez efetivamente com as provocações também dos outros colegas professores quando disse: leia tal material, consulte tal material, resuma tal texto, faça uma análise do texto, faça uma análise daquele material. O professor, não deu tempo, eu trabalho, eu cuido de menino, eu tenho mulher, eu tenho filho. A minha preocupação, meu povo, é porque nem para mim e nem para vocês disseram para que serve um curso de bacharelado. Essa é uma das minhas principais preocupações. Muita gente quer fazer administração. Bacharelado em administração. Yes, que legal, vou cursar isso. Vai ser lá no IFPB porque é de graça. Eu não vou pagar nada, essas mensalidades loucas lá. Vamos fugir de uma greve, mas vai ser lá porque vai ser de graça. E lá eu vou aprender como vai ser o desenvolvimento das novas tecnologias para o trabalho. Vai não.
Porque você veio para um curso de bacharelado, de bachirelato, de pensar, de refletir, de colocar-se em posição de duvidar. Isso é o bacharelado. Colocar-se em posição de questionar um ao outro o que fez ontem e o que fez hoje e o que está fazendo agora. Por isso que eu chamo vocês de novo a perguntar-se. Escreve. O que eu sei fazer enquanto administrador? Escreve. O que eu sei fazer enquanto administrador? Meninas, escrevam. Senhoras, escrevam. O que eu sei fazer como administradora? Se você chegasse agora, tivesse a oportunidade agora de ser entrevistada e perguntasse para você o que você sabe fazer como administradora, o que você sabe fazer como administrador, o que você responderia? Pensa aí. Você viu de forma ampla fundamentos da administração, teorias da administração, administração de pessoas, administração de marketing, administração da produção, administração financeira, administração de materiais, administração de sistemas de informação, administração da qualidade. Está vendo agora a gestão de projetos, organização de sistemas de... O que você sabe fazer? Não travou, não. Eu estou querendo que você chacoalhe a sua mente. No conceito de administração que eu possa pedir algum dia e vou pedir, dê um conceito que não contenha as 4 funções da administração. Escreva um conceito que não contenha. A administração é e não pode ter as 4 funções da administração. Como você vai escrever? Essa é uma posição. Segunda posição. Se alguém chegasse para você e dissesse quais são as fases de um planejamento? Em quantos tópicos eu posso dividir um planejamento? Não são os tipos. Ah, tem um técnico, tem um tático, tem um operacional e tem um estratégico. Não, não são os tipos. Eu quero em quantas fases? Em quantas partes? Qual é o processo base da divisão de atividades no processo de organização? Como se dá a direção? E quais são as principais ferramentas de controle? Porque se você for num médico hoje, ou se for num estudante de medicina hoje, e relatar um caso que você está com dor de cabeça assim, 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 ela é mais lateral, puxando um pouco para a parte traseira, e desses lóbulos aqui desce uma dorzinha fina aqui. De cara ele vai dizer que isso não é enxaqueca, não é dor de cabeça, é mais um problema nas costas, então ele vai lhe prescrever uma outra situação. Mas digamos que você vai lá e diz, não, é aqui, a dor, e ela vem para frente, vem aqui apertando tudo, opa, dipirona sódica. Mas eu não posso tomar mais nada sódico porque meu potássio está lá em cima. Se eu tomar potássio, eu capoto. Ou dipirona, não, mas eu sou alérgico. Veja aqui, eu tenho uma situação, aconteceu isso, eu vou para outra situação. Chegou uma contingência. Hoje pela manhã discutíamos isso, professor, mas a teoria da contingência ela vai desenvolver isso? Não, ela explica como ocorre, ela não desenvolve. Nas contingências, que teorias nós temos utilizado? Quais as teorias que nós temos utilizado? Anota aí. 40 mais 1. Isso. 40 mais 1. Ferramentas de gestão. É um livrinho fininho que eu vejo que todo administrador deve ter em mãos. Surgiu na dúvida, vai lá, 40 mais 1, a ferramenta de administração. Que ferramenta eu vou dar? Que remédio eu vou dar? Para cada situação, uma ferramenta possível. Quando aplicar gráfico de Gantt, quando aplicar matriz sensorial, quando aplicar matriz de valores, quando aplicar PDCA, quando aplicar matriz SWOT, quando aplicar desenvolvimento de 5W e 2Hs, quando aplicar gráfico de Ishikawa, quando aplicar matriz de Deming. Talvez eu tenha falado coisas aqui que você faz, peraí, eu não lembro de ter visto isso. Eu não lembro de ter visto esse remédio. Eu não lembro de ter visto essa patologia. É esse nível de conhecimento que eu quero que você comece a refletir a partir de agora.
e buscando todos os seus textos que você produziu sozinho ou em conjunto nas 5 práticas anteriores, eu gostaria que você lesse nessa semana o que você produziu. Porque nós vamos chegar ao ponto de dizer, de avaliar a pergunta realizada, apresentada na introdução, ela foi respondida nas considerações finais? Foi. Opa, a pergunta qual foi respondida com qual relativo aqui? A pergunta como foi respondida com qual relativo? A pergunta por que separado tem que ser respondida por que junto. Mas para os outros não há esse conectivo direto. E essa resposta aqui, a depender do conectivo que você use para começar a sua resposta, ela pode não responder a sua pergunta central. Isso é conhecimento. E não necessariamente, não somente fazer não somente ter a resposta correta, senhoras e senhores, mas principalmente saber qual é a pergunta aplicável para o momento. A ciência, o desenvolvimento, a inovação não prosperam com respostas. A ciência, o desenvolvimento da humanidade, ele tem crescido com perguntas. Já que nós estamos no Ocidente, desde os gregos. Desde os gregos koines. Que são responsáveis principalmente pelas perguntas. E Sócrates tinha uma forma... A aplicação da maiêutica era algo assim surpreendente na discussão, na praça, na rua. Nem internet tinha. Era frente a frente. Por quê? Para quê? Como? E nesse processo de ironia, não de ironia, mas de ironia de questionar-se, dava-se o parto como uma nova ideia, como um novo conhecer. A gente não está mais fazendo isso. Olha só, a gente, eu sei que alguns de vocês estão, mas a maioria não está fazendo isso. Porque a gente está grudada nos stories, nos feeds, nos sticks, nas postagens fantásticas, ou não tão fantásticas assim. Meu povo, quando nós estamos nesse processo de reflexão do que fazemos para conhecer, para elucidar uma realidade, 4 elementos são necessários que nós saibamos localizar, identificar e decifrar. Vamos lá? 4 elementos são necessários que nós saibamos localizar, identificar e decifrar. O primeiro deles é o sujeito. O sujeito que conhece, o sujeito que descreve, o sujeito que vai em busca de algo novo. O sujeito é um dos elementos para a geração de conhecimento. Quem é o sujeito? Você. Eu sim, você. Quando eu pedi lá nas avaliações, nas questões, apresente isso, você é o sujeito que ia apresentar. Quando eu pedi descreva, você é a sujeita que deveria apresentar e apresentou. Descreva, apresente uma inovação. Você é o sujeito que deveria fazer. Mas eu deveria fazer o quê? Algo relativo ao conhecimento. E esse relativo ao conhecimento é conhecimento de alguma coisa. Essa alguma coisa é o objeto que se dá a conhecer. Sujeito, objeto que se dá a conhecer. Então nós temos aí a segunda situação. O sujeito, o objeto que se dá a conhecer. Terceiro elemento, o ato literal de conhecer. Sujeito, o objeto, o ato de conhecer. Esse ato de conhecer é de repetida interação, de repetida integração, de repetida análise, até que a resposta seja
plausível, como nos disse Fabiana, seja universalizante, que foi show, Fabiana. Muito obrigado por isso. Ela seja universalizante. É nessa situação, meu povo, que eu trago para vocês o finzinho desse ponto, que é o resultado. O resultado é aquilo que nós alcançamos com a pergunta realizada, com a análise efetivada do objeto que se colocou em discussão. Então, esses são os 4 elementos do conhecimento. Na sequência do nosso texto, vocês vão ver o processo de produção do conhecimento. E tem 2 textos bem interessantes. Um dos textos é o relato do médico Ignaz Semmelweis, um médico vienense. Então vamos lá. Ele descreve uma situação, problema, que tinha que ser resolvida. E essa situação, problema, foi resolvida a partir do sujeito, do objeto, do ato de conhecer, que apresentou um resultado. De forma não necessariamente metódica como nós conhecemos hoje, mas muito mais por tentativa e erro, como era o princípio pensante lá em 1800 e alguma coisa, 1840, acho que era isso, 1840. O médico Ignaz Semmelweis, ele vai descrever o que acontecia em 2 enfermarias e por que em uma enfermaria morria muito mais bebês e mães do que na outra enfermaria. Se o processo de parto era o mesmo. Se às vezes as pessoas que faziam os partos eram as mesmas. Então, no serviço puerperal, após o parto, as mamães tinham uma febre e grande parte delas vinham a óbito. E foi-se estudar isso. Por outro lado, no texto seguinte, vocês vão ter uma análise da forma que Napoleão Bonaparte executava as suas campanhas. E como isso foi descrito e como foi trazido para a realidade ou para a atualidade, gerando conhecimento para aquilo que possivelmente nós fazemos até hoje. Então nós temos aí 2 relatos muito legais. Um é o relato do ambiente médico, do serviço de maternidade do Hospital de Viena, e o outro é uma parte do trechinho do 18 Brumário que nos foi tirado que nos foi escrito por Marx a partir do sistema de Napoleão Bonaparte em suas campanhas. Esses 2 relatos eu gostaria muito que você lesse. Mas eu gostaria mesmo que você lesse com muito carinho, com muita atenção e anotasse alguns pontos. É nessa situação que é a partir dessa situação que às vezes nós escrevemos por escrever, sem conhecer efetivamente, preenchendo um espaço que Passos e meu Deus do céu, se o nome do autor, Luquez e Passos chamam de verbalismos. A gente fala e não diz nada. Faz um negócio deste tamanhão e cadê a resposta? Então, esses 2 textos vão mostrar para vocês fases de um envolvimento em pesquisa e do outro, relações de movimentos antigos, movimentos da antiguidade, que tem tudo a ver com a sociedade atual. Estas são as 2 circunstâncias que eu mostro para vocês em construção do conhecimento. A construção do conhecimento ela se dá de 2 formas, direta e indireta. E essa construção do conhecimento de forma direta ou indireta, ela depende exclusivamente da realidade. Por isso, trazendo novamente a fala de Tiago, o conhecer é elucidar, é trazer a realidade à
luz, ao entendimento. Eu tenho... Até coloquei lá no início dessa nossa semana. Cada vez mais que eu leio alguns textos dos nossos colegas estudantes, eu faço, o que é que ele quis dizer? O que é que essa pessoa quis dizer? Eu não consegui compreender. E olha que eu li de novo. Eu li outra vez. Eu li, mas eu não consegui compreender. O que é que essa pessoa quis dizer com isso? Nesse sentido, vem-se o processo de apropriação do conhecimento. Talvez seja um monte de verbalismos, que não disse muita coisa, ou é um processo literalmente, de apropriação. Quando a apropriação ela é direta, ela tem maior facilidade de ser compreendida. Construção do conhecimento direto, apropriação direta, realidade estabelecida, apropriação estabelecida de forma mais direta, compreendida. Processo de produção indireto, a partir de uma realidade, gera uma apropriação indireta, que também será vivida ou vivenciada com baixa compreensão. Elber, quanto mais direto, mais relação com a realidade e melhor compreendida isso. Por isso, ninguém melhor do que explicar o seu TCC, o seu texto, do que você. Mas não foi você que fez? Não foi você que vivenciou? Não, essa parte foi fulano. É aí onde eu falo para vocês a divisão entre grupo, times e equipes. Quando você divide um volume de pessoas em grupos, cada um vai fazer um pedaço e o resto não sabe nada do que o outro fez. E essa geração indireta e essa apropriação indireta, ela gera baixo comprometimento, baixa compreensão e baixa apropriação e baixa apreensão da própria realidade. É com esse contexto, senhoras e senhores, que nós chegamos aos níveis de conhecimento. O que você escreveu até hoje, ele é senso comum ou ele é nível crítico? Ele está no senso comum ou está no senso crítico? Não, professor, está no senso crítico. Baseado em quem? Em que você confirma que é senso crítico? Porque o senso comum ele é muito mais empirista, empiria, experiencialista. E, por vezes, os textos que a gente lê é muito mais relato de experiência do que propriamente de interpretação técnico-científica. Professor, mas eu não quero academia, eu quero ir para o mercado de trabalho, eu quero ampliar. Ótimo! Em que você se baseia para dizer aqueles dados? Em que você confronta, ou com quem você confronta os dados que estão sendo apresentados? Com a sua experiência? Aí senta eu e senta ao meu lado, Peter Drucker. Eu vou fazer o quê com a experiência do cara? Senta alguém bom de empreendedorismo e senta Jeff Bezos. Ou senta lá o Zuckerberg, falar sobre empreendedorismo, falar sobre inovação, falar sobre novos desafios. É experiência? Não, professor, mas esses caras são caras fora da curva. Sim, e eu vou me comparar com quem? Primeiro, vencer a mim mesmo? E depois eu ter pelo menos um alvo? Qual é o seu alvo próximo? Meu alvo próximo é fulano. Ótimo! Ainda bem que você tem. E depois de fulano, quem é? Não, eu não sei mais não. Quer dizer, quando você chegar nele, acabou o senso de vida? Estabeleça pelo menos 3. Coloca aí, estabelecer 3 alvos modelos, estabelecer 3 pessoas que eu quero chegar lá. Eu quero chegar em Jeff Bezos. Legal, você vai começar numa concorrência até boa. O pai de Jeff Bezos tinha uma mina de diamante para começar. E você? Esse é um dos casos de meritocracia que a gente escuta. Não, tá vendo aí, ó, desenvolveu, cresceu, tornou-se o homem mais rico do mundo. Estudou nas melhores escolas, teve os melhores conselhos, teve os melhores apontamentos, conseguiu viajar o mundo todo, conseguiu experiência, conseguiu juntar tudo isso com a riqueza das minas de esmeralda do pai. Assim é bom.
Mas e nós? Nós aqui? João Pessoa, Paraíba, Sapé, Guarabira, Mamanguape, Rio Tinto, Conde, que mais? Itabaiana, Mamanguape, Cuité de Mamanguape, nós aqui? Nós. Qual é o nível de conhecimento que nós vamos estabelecer? É senso comum ou é senso crítico? Senso comum, características muito simples e diretas. Experiência, relatos, transmissão oral. Desde o que Teresa Aranha chama de relato do mito, que eu descrevi em algum momento. Cadê? Eu descrevi em algum momento quando eu chamei um texto A Educação como Ação da Ciência. E eu disse aqui que... Cadê, meu Deus do céu? Aqui. Eu disse aqui que a ciência perpassa inicialmente pelo mito, depois pelo senso comum, passando ao senso comum, tem os desmembramentos, desde Charles Peirce, quando falava com as bestas, como ciência para Neudo Candeleiro com o positivismo e Karl Popper com o dedutismo. Então, é este um apontamento que eu trago para vocês, senhoras e senhores. Mito também é forma de ciência. O ato mítico. Vovó já dizia, menino, não mistura manga com leite. Não mistura abacaxi com leite. Vó, não tem nada mais gostoso do que uma excelente delícia de abacaxi. E o que é uma delícia de abacaxi? É abacaxi com leite. Agora, pega abacaxi maduro, coloca com leite fermentado para ver uma coisa que é que dá. Então não é o fato de não misturar abacaxi com leite. É que leite sem processo de conservação adequado com abacaxi vai fermentar e vai dar uma infecção intestinal daquelas. Manga verde também com leite, idem. Então, para evitar um todo, também bloqueia-se o todo. Este é um tipo de conhecimento que é fragmentário, é situacional. O senso comum ele é situacional, senhoras e senhores. Senso comum, fragmentário. Primeira característica. Segunda característica, utilitário. Quem usa senso comum como explicação para alguma coisa está querendo aproveitar-se daquele momento, daquela situação, em benefício próprio ou em benefício de seu grupo. Isso é senso comum. Menino, não come abacaxi com leite, faz mal. Baseado em quê? Num caso, 2 casos, 3 casos. Ouvi dizer. E, por fim, numa caracterização de senso comum, fragmentário, utilitarista, ele é superficial. O que difere do senso crítico pela sua metodicidade. Não é voluntário, é metódico. Não é fragmentário, é universalizante quanto aos resultados. Senso crítico é metódico, universalizante quanto aos resultados. E o processo de construção, que é o que nós devemos fazer. O processo de construção carece de uma investigação apurada. Professor, mas isso a gente já faz. Será? Por que eu só disse será? Simples. As pesquisas que vocês fazem, quantas delas envolveram estudo de caso? Não responde, apenas pensa. Das 5 que vocês fizeram, vamos ficar com as 5 que vocês se propuseram a fazer ou fizeram. Quantas delas envolveram estudo de casos? Quantos dos estudos de casos que vocês fizeram, que vocês chegaram a um resultado, quantos foram baseados no método de Robert Inn? Por que eu estou dizendo isso? Porque Robert Inn é o pai do estudo de caso. O método é dele. Se você faz uma pesquisa que diz que é estudo de caso e não utiliza-se de quem escreveu o método, como é que a sua pesquisa ela é metodicista? Ou tem um método? Não, eu peguei uma forma que alguém escreveu, mas o cara está aí, o material dele está aí.
As 3 grandes variáveis do estudo de caso são universais, são conhecidas. Você aplicou as 3 variáveis do estudo de caso? Os meus colegas, tanto estudantes quanto alguns professores, se chateiam comigo quando eu digo, se você orienta o seu estudante. Ele diz, eu vou fazer um estudo de caso. Beleza, faz um estudo de caso. Esquece todos os outros autores de aspectos metodológicos. É Robert Ian na cabeça, de capa a capa. Não tem outro. Não coloquei não. Como assim você não colocou? É esse tipo de situação, senhoras e senhores, que eu chamo vocês a dar uma chacoalhada aí. Depois você vê quantos estudos de caso você fez e quantos Robert Ian aparece lá dentro. E em aparecendo, se você utilizou as 3 características do estudo de caso e analisou no aspecto e chegou nos aspectos conclusivos com essas 3 características bem evidenciadas. Isso é estudo de caso. O processo de construção merece uma investigação apurada. De que forma? Intencional. Eu quero investigar isso. O objetivo é esse. Os objetivos específicos são esses. É outro problema. Que quando nós vamos buscar descrever os objetivos geral e os específicos, nós misturamos os específicos numa sequência ou sem sequência que às vezes confrontam o objetivo geral. Não somam. E não vamos buscar também lá na taxonomia de Bloom, B-L-O-O-M, como devemos escrever. Bloom foi o cara que desenvolveu uma taxonomia, um padrão da evolução de objetivos, da escrita para objetivos. Objetivos de aprendizagem inicialmente e depois objetivos de pesquisa. Todo o conjunto teórico de pesquisas que nós temos na modernidade são e devem ser baseados na taxonomia de Bloom. Não me responde, mas eu acho que você nunca ouviu falar na taxonomia de Bloom. Eu já. Ótimo, parabéns, legal. Espalha para os seus colegas. Investigação apurada, intencional. E ela é voluntária. Eu quero fazer. Não, professor, eu não queria muito. Eu precisei fazer para pagar aquela disciplina para eu terminar logo esse curso e ir embora. Mas o processo em si de geração do conhecimento a partir do senso crítico, ele é metódico, universalizante. E a construção se dá a partir de uma investigação apurada, de voluntarismo e de intencionalidade. Senhoras e senhores, o senso comum e senso crítico, como níveis do conhecimento, eles estão atrelados diretamente, eles influenciam diretamente o que é conhecimento popular e o que é conhecimento científico. No conhecimento popular, enquanto sentido comum, Elmer, diz que o senso comum é o conhecimento herdado por um grupo social, desde as tribos, cujo resultado expressa profundas experiências que estes tiveram e continuaram a evidenciá-los por longos e longos tempos, passando a todos os membros de cada um dos novos grupos. Essa descrição é completa e essa descrição se completa estabelecendo que o sentido comum ou o senso comum é fragmentário, difuso, sem método, sem sistematização. É totalmente contrário aos paradigmas de Thomas Kuhn com respeito à ciência. Para Thomas Kuhn, a ciência é uma atividade em que os cientistas desenvolvem dentro de um paradigma, um paradigma que é o universo de fragmentário, em uma sequência sistematizada em pré-ciência, ciência normal, anomalias, crises, revolução, nova ciência normal, isso é o inverso de difusa, e é fundamentada em leis e teorias, que é o contrário de sem métodos, não existem métodos, e é guiada por leis e regras destes paradigmas, que é o inverso de sem sistematização. Essa diferença de conhecimento popular para conhecimento científico, nós devemos ter muito claro. Porque independente se você vai escrever um texto científico, um relatório lá para a empresa, um relatório de atividade, um relatório de pesquisa, um relatório de campanhas de publicidade, campanhas de venda, campanhas de marketing, um relatório de produção, tem que ter dados científicos, senhoras e senhores. Não é um relatório popular. É aí onde nós mergulhamos no processo de conhecimento e verdade.
O que é em si verdade? Enquanto verdade no processo científico. Nós encaramos, enquanto cientistas, enquanto pessoas e povo do conhecimento da academia, que não há a verdade científica. Alguns são mais reticentes e dizem não há verdade. Eu me posiciono a dizer não há verdade científica. Há possibilidades de verdades científicas. E digo isso baseado numa situação muito clara e simples. Todo o resultado, senhoras e senhores, todo o resultado pós Kant, pós Descartes, pós Hume, todo o resultado científico ele é probabilístico. Se há uma probabilidade de, é uma possibilidade de verdade e não a verdade. Quanto mais próximo de 1 ou quanto mais próximo de 100, há uma tendência a se perpetuar esta possibilidade. Quando H0 é confirmada, esta verdade continua sendo estabelecida em probabilidades. Lembra de H0, H1 lá em estatística, aplicada à administração, terceiro período? Para que serve aquilo? Para que nós estabelecermos e entendermos que ela é necessária em uma das áreas da ciência. Professor, eu usei aquele troço lá e nunca mais usei. Mas espera aí, os seus trabalhos têm que vertente? Como assim? Os seus trabalhos são de que tipo? Porque as verdades, enquanto conhecimento científico, elas estão estabelecidas em alguns tipos. O primeiro é o dogma. Você escreveu como dogma? Isso é lei, é para que, independente do que aconteça, um dogma que prioriza principalmente não o problema. Esquece o problema. É isso. Ou você escreveu como um cético? Independente do dogma, eu não acredito. Nada se estabelece enquanto o ceticismo. Não há um juízo pleno. Tudo está em suspenso. Até que. Só acredito vendo. Só acredito se repetir. Mas tem também o lado do realismo. Tudo o que existe deve ser real. Não sendo real, não é medível. Não sendo real, não existe. Não sendo real, não é ciência. Não sendo real, não é verdadeiro. Isso se estabelece em muitos tópicos da ciência, muitos pontos da academia. Como nós nos posicionamos, senhoras e senhores? A partir do dogmatismo, do ceticismo, do realismo ou do idealismo. Por vezes eu leio alguns textos que estão muito mais para idealismo do que para o que se foi pensado ou proposto como conhecimento científico, método, fases, não ciência, pré-ciência, análises, crises, nova ciência, novo resultado. Não se mostra o que não se conseguiu. Todos os textos de vocês, salvo exceções, chegaram a um resultado. Como assim? E um resultado que confirma o objetivo. Vocês foram induzidos a conseguir algo que confirme o objetivo. Não, professor. A história tem mostrado isso dentro da academia. Nos processos de pesquisas, o que se quer não é fazer algo diferente enquanto pesquisa. É confirmar o objetivo. Já está dado o resultado. É questão somente de meses para terminar o semestre e apresentar lá na frente com 3, 4 pessoas ou via Google Meet. Ou grava-se um vídeo e manda para o professor. Mas já está confirmado. E aí, confrontadamente, vai se brigar com Descartes e Immanuel Kant. Quando eles dizem que, cadê? A meta do conhecimento passa a ser a de atingir verdades indubitáveis a partir do potencial do sujeito pensante. Assim, a sensibilidade é colocada em segundo plano e a razão torna-se o único critério para tal.
Então, se você disse, meu caro colega, que o seu questionário iria ser de cunho, se a sua pesquisa era quantitativa e o seu questionário iria ser distribuído, a depender da população, a sua pesquisa deveria ser interrompida, porque o volume de sujeitos respondentes não foi atingido. Isso é ser denso, isso é ser senso crítico. O processo de construção é apurado, é profundo, é intenso. Se não atingiu, não obteve resultado. Mas o professor tinha que entregar. Tá legal, tá bem, cumpriu-se uma etapa. Mas agora você sabe que no nível estatístico há um nível mínimo. E depois que se atinge um nível mínimo, não é de questionários respondidos, é pela tabela aleatória de números. Tem-se um volume de questionários lá e você vai para a tabela aleatória e vai buscar quais são, no mínimo, os 30 que você consegue retirar dali. O questionário 3, o 8, o 10, o 14, o 28, e sai buscando esses questionários. Não, eu tenho 30, eu vou fazer com 30 mesmo. Opa! Mas não há uma razão crítica para a sua investigação, para o seu trabalho? Como assim? É nesse posicionamento que Descartes e Kant diz, se não é positivista, se não é quantitativo, se não pode ser mensurado, se não pode ser medido, se não pode ser repetido, não é verdade, não é conhecimento e não é ciência. Professor, você está me dizendo então que só tem o dogma, o cético, o realismo, o idealismo e o positivismo? Não. Depois do positivismo houve diversos desdobramentos. Mas até aqui nós vamos ficar com essas 5 variáveis. Eu gostaria muito, meus caros colegas, que vocês dessem uma mergulhada, principalmente no que a gente vai, principalmente no que vocês possivelmente deixaram de mastigar. O que é conhecimento como necessidade, conhecimento como ideologia e conhecimento como projeto. Isso, conhecimento como real. Porque é interessante, eu vejo que é interessante você ter esse posicionamento para, em seguida, você conseguir responder a pergunta: o que eu sei de administração? O que é que eu sei das 4 funções de administração? Este posicionamento vai te dar bastante base para... Eu não sei nada. Não, você sabe alguma coisa. O quanto você sabe para que de forma mais efetiva você possa aplicar é uma outra situação. É um outro posicionamento. Mas todos nós temos algo muito firme. E você chegou num nível tal de experiência acadêmica que é inferior a 3% daqueles 100 colegas que entraram lá no ensino básico. Dos 100 que entraram no ensino básico, lá no primeiro ano, você é um dos menos 3, entre 2 e 3, que conseguiu entrar no nível superior. E você está próximo do 1, que vai sair do nível superior. E eu fecho nossa conversa de hoje com um posicionamento muito, muito, muito claro. Cadê? Eu tinha anotado aqui bem direitinho. Que conhecer, senhoras e senhores, não é acumular fatos. Conhecer é, acima de tudo, entender as interconexões de fato a fato. Novo. Conhecer não é acumular fatos. Conhecer é, acima de tudo, entender estes fatos e as suas interconexões com outros fatos e com o todo. A nossa perspectiva enquanto pensadores, enquanto administradores, aqui eu faço um transliterar, é a busca por apreender a realidade. E apreendendo a realidade, baseado num método, numa circunstância, numa investigação apurada, buscando interconexões, que essa é a chave da próxima semana, as interconexões, aí sim nós apreendemos a verdade científica. Porque a realidade
e a interpretação dessa realidade caminham juntas no conhecimento e na elucidação da verdade. Senhoras e senhores, essa é a nossa fala, nossa conversa bastante densa.